dia. Vamos continuar a louvar ao Senhor, a adorar o Senhor. E agora vamos fazê-lo também através da forma como ouvimos, escutamos a sua palavra. A sua palavra. E podem abrir desde já em Lucas 24. Podem abrir desde já em Lucas 24. O título que eu dei à nossa meditação esta manhã é a ressurreição da alegria. A ressurreição da alegria. Nós vamos nos focar nos versículos que estão do versículo 13 até ao 35, que é um texto muito conhecido, todo este capítulo é bastante conhecido, trata da ressurreição, mas este texto é por demais conhecido. Vamos nos focar aqui, mas vamos ler um pouquinho mais na primeira leitura. Então, vamos falar da ressurreição e da ressurreição da alegria. Jesus, a nossa alegria, ressuscitou e Ele tem o poder de fazer ressuscitar a alegria em nós também. As nossas crianças ainda estão connosco? Estão atentas? Sim. As crianças que sabem ler, levantem o braço. O Dinis não sabe. Estava a levantar o braço. Então podem acompanhar a leitura. Crianças que sabem ler, abrir a Bíblia. Vamos lá. Envergonhar aí algum adulto que não tenha a Bíblia aberta. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1 e por forma a ser mais dinâmico, dado que vai ser uma leitura extensa, eu vou pedir a alguém que leia alto, audível para todos, do versículo 1 ao versículo 12. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam, junto delas, 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam todas estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como um desvario e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos. E retirou-se, admirando consigo aquele caso. O texto continua. Crianças, fiquem atentas que eu acho que conhecem o texto seguinte. Alguém que leia, por favor, do versículo 13 até ao 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estados. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que connosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus,
voltaram dizendo que terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De facto, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Então lhes disse Jesus: ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E ainda, alguém que leia, para terminar este relato do primeiro dia do domingo da ressurreição, 36 a 49. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo no Espírito. Mas ele lhes disse: porque estáis perturbados? E como sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque no Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir isso tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, depois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra, que já lemos abundantemente esta manhã, que está nas nossas mãos, e que Te pedimos que Tu nos dês entendimento, como fizeste naquele dia aos discípulos, que nos dês entendimento para compreender a Tua palavra, e que ela, além das nossas mãos e das nossas bocas e mentes, que ela deixe ao coração, que perfura a nossa alma, e que possamos ver a alegria que só há em Ti, em Cristo Jesus, e possamos confiar plenamente e somente em Ti e em Jesus como Salvador. Ó Senhor, que a alegria da ressurreição invada os nossos corações aqui esta manhã, constrange-nos, desafia-nos, anima-nos, ó Senhor, e traz salvação a alguém aqui esta manhã, se for caso disso, Senhor. Esperamos em Ti, no poder do Teu Espírito e na Tua graça, porque é só por graça que temos acesso a todas estas coisas. Obrigado, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Então, depois desta leitura extensa, e é importante para termos o relato, o contexto todo, nós vamos focar a nossa atenção neste episódio que as nossas crianças tiveram a ver ontem, certo? Então as crianças podem acompanhar-me, porque nós vamos estar a falar do mesmo episódio, dos dois discípulos que foram de Jerusalém para Emaús e que depois voltaram de Emaús para Jerusalém. Então, esse é o episódio onde vamos centrar a nossa mente para falar da ressurreição da alegria e para falarmos da Páscoa. Como o irmão Berto já disse, e o David também disse a semana passada,
não há nenhuma obrigação de celebrarmos e de marcarmos estes dias. Porque a ressurreição nós celebramos todos os domingos. O primeiro dia da semana, o dia em que Jesus ressuscitou, é o dia do Senhor, é o dia em que a Igreja se reúne para celebrar um Deus que está vivo. E a Páscoa nós celebramos também todas as vezes, que no caso de Parelhota é semanalmente, também todas as semanas, todas as vezes que tomamos do pão e tomamos do vinho. No entanto, há muita vantagem, há grandes benefícios espirituais de nós assinalarmos estes dias. Grandes vantagens de assinalarmos dias como o Natal e dias como a Páscoa. E não só porque a mente de todas as pessoas está mais sintonizada, digamos assim, está mais alinhada com estas mensagens. Não só por isso, mas também para nós que caminhamos com Cristo, para nós na nossa jornada de fé, é bom nós termos momentos específicos em que fora daquilo que é a rotina de semana após semana, propositadamente, nós nos colocamos, por assim dizer, nas sandálias, nos pés daqueles que presenciaram estas coisas pela primeira vez e fazemos como que a mesma caminhada. Não que isto se esteja a repetir, não somos, nesse sentido, não somos católicos, nesse sentido, no sentido da repetição do sacrifício ou da repetição do nascimento, da encarnação, não, mas porque colocarmos debaixo da perspectiva daqueles que presenciaram estas coisas a primeira vez, nos ajuda. E, por exemplo, o Natal, o Advento, ajuda-nos a aprender a esperar. Porque nos ensina a esperar por algo que estava prometido. O Natal é esse caminho que o povo de Israel fez, esse anseio, essa expectativa pela vinda do Messias. Então, quando nós assinalamos o Natal, nós podemos, biblicamente, treinar a nossa mente, a nossa alma, para esperar pelas coisas que Deus prometeu. Porque Deus prometeu-nos muitas coisas, mas elas não acontecem num estalar do dedo, não acontecem quando nós queremos e as coisas boas, por norma, demoram. Portanto, nós temos que saber esperar e esperar por coisas boas. A Páscoa convoca-nos, quando nos colocamos nos pés dos discípulos e das outras personagens, a Páscoa convoca-nos a um exercício diferente. Se o Natal nos convoca a esperar pelo que está prometido, a Páscoa coloca-nos a lidar com o imprevisto. Porque se nós nos colocarmos nos pés daqueles discípulos e não olharmos já à distância quase com superioridade, então eles não viram logo o que é que estava a acontecer. Então eles não compreenderam. Isto é fácil para nós, por dois motivos. Porque já sabemos tudo e por outro motivo principal, porque não estamos lá. Porque se estivéssemos lá, mesmo sabendo, não sabíamos. E a Páscoa convoca-nos a isto, a colocarmos nos pés dos discípulos, nos pés das personagens e aprendermos a lidar com o imprevisto. Porque eles não estavam à espera de um rei assim, de um Messias assim, de um mestre assim, que terminaria assim. Eles tinham outras expectativas que foram defraudadas. E a Páscoa ajuda-nos também a isto, a aprendermos a lidar na nossa vida com aquilo que não estávamos à espera, com aquilo que até é mau, que é inesperadamente mau, que nós não queríamos, que nós não contávamos, que nós não tínhamos expectativa, quando tudo é frustrado. Mesmo aí há esperança. Até ouso dizer, especialmente aí há esperança. Especialmente aí há esperança, porque nós acreditamos na ressurreição. É também este o poder da ressurreição e o ensino da Páscoa. Sem cruz, não há ressurreição. E este é o exercício que nós também somos chamados a fazer nas nossas almas. No ginásio da alma, que é desfolhar a palavra, somos chamados a mergulhar e não só a aprender a esperar, mas também na Páscoa particularmente, com esta lição da ressurreição, olhando para a atitude daqueles discípulos e daquelas personagens, aprender a lidar com aquilo que não queremos e com aquilo que nos apanha de surpresa. O cristianismo é isto também. É um caminho de aprendizagem a esperar e um caminho de aprendizagem a lidar com aquilo que não queremos, mas acontece na nossa vida. Acontece na tua, vai continuar a acontecer na tua, acontece na minha e vai continuar a acontecer na minha. Então, este texto
e vamos olhar para ele, não estamos a pregá-los positivamente, isso nós estamos a fazer em Marcos. Em Marcos nós temos atenção à narrativa toda, queremos tirar de lá tudo o que o autor está a querer dizer, como Deus o inspirou a organizar os textos de determinada forma. Aqui vamos passar por cima de tudo isso, ignorar muito da riqueza do texto e focar a nossa atenção em alguns aspectos, dado aquilo a que nos propomos de falar da alegria da ressurreição. Mas é bom olharmos assim de cima, ainda que a leitura tenha sido extensa, é bom olharmos assim de cima e percebermos como é que o texto aborda, como é que o texto se organiza, como é que o texto aborda a ressurreição. E não sei se aperceberam, nós não vamos a todos os blocos, mas basicamente o que acontece é Jesus já aparecer primeiro. Jesus já aparecer. Os anjos já aparecerem primeiro às mulheres que vão ao túmulo. E o que é que os anjos vão dizer às mulheres? Ele não está. Lembrem-se do que ele disse. Lembrem-se das Escrituras. No texto que nós vamos considerar mais e melhor, mais profundamente, o que é que Jesus diz àqueles discípulos? Ele passa pelas Escrituras, desde Moisés e os profetas, mostrando o que deles está escrito e vai-lhes dizer o quê? Ó nécios, tardes para crer naquilo que as Escrituras dizem. E depois, já em Jerusalém, o que é que Jesus vai dizer aos discípulos e a todos aqueles que estão com os discípulos, com os 11? O que é que vai dizer? Convinha que se cumprisse tudo o que as Escrituras diziam. As Escrituras falavam disto. É super interessante, olhem para isto. Nós não estamos em desvantagem nenhuma face àquelas pessoas que estavam ali com Jesus. Porque Jesus que está ali, podia dizer, eu estou aqui somente, ele fez isso também. Mas Jesus podia dizer somente, eu estou aqui, a prova da ressurreição está aqui, sou eu, só eu. Jesus não faz isso. Jesus também faz isso, dado que a alegria os tomou de tal forma que eles não queriam crer, pensavam que era um fantasma, e Jesus pede para tocar na carne, no osso. Mas Jesus o que faz é apontar para as Escrituras. Jesus mostra que as Escrituras são a grande testemunha de que Jesus haveria de vir, morrer e ressuscitar. Olhando de cima, é isto que o texto todo está a tratar. Olhando mais para o nosso texto central, que os nossos pequeninos viram ontem na sua lição, nós vamos dividir em 3 partes. E acho que os mais pequenos conseguem me ajudar. Então, o regresso frustrado a Emaús. Como é que eles iam, aqueles 2 discípulos, crianças? Tristes. Isso mesmo, André, obrigado. Alguém tem que falar, não é? Tristes. Vamos falar de tristeza na primeira parte, do versículo 13 ao 27. O regresso frustrado a Emaús. Depois, do versículo 28 ao 31, há uma revelação. Há uma revelação que muda tudo. Jesus revela-se aos discípulos. E muda tudo. E depois há um regresso entusiasmado a Jerusalém, do versículo 32 até ao 36. E depois tudo o que se passa também já em Jerusalém. E como é que aqueles discípulos regressam? Felizes, alegres, sem medo. Talvez seja aquilo que do texto se pode tirar com maior, ainda que indiretamente, com maior clareza. Sem medo. Sem medo da noite, sem medo de nada. Vamos dividir então tristeza, revelação e alegria. E falando de tristeza, desse regresso frustrado a Emaús, nós temos isso do versículo 13 até ao versículo 27. Isto aconteceu no mesmo dia, no domingo da ressurreição. No domingo da ressurreição, olhem para o versículo 13. 2 discípulos regressavam a casa, regressavam a Emaús, não era muito longe de Jerusalém. Regressavam a pé, naquele mesmo domingo, regressavam a Emaús. Eles iam falando entre si. É um regresso cheio de dúvidas, cheio de confusão, cheio de medo, cheio de tristeza. Eles iam fazer perguntas um ao outro e Jesus aproxima-se deles. E de alguma forma, não sabemos completamente porquê, diz-nos no versículo 16, eles tinham os olhos como que fechados para não conhecerem Jesus. Certamente esse era o propósito de Jesus. Certamente, talvez, por o dia já estar a chegar ao fim, pelo sol já se estar a colocar, talvez pela roupa. O que é certo é que eles não reconhecem Jesus.
E é mesmo Jesus que lhe pergunta o que é que eles estão a conversar, que conversa é essa que eles estão a trocar entre si e porque é que estão tristes. Porque é que estão tristes. É um regresso cheio de tristeza. Cheio de tristeza. E eu quero que tomem atenção aqui. É um regresso cheio de tristeza por causa das expectativas que eles tinham. Eu vou vincar muito esta questão, associar hoje este dia muito à questão das nossas expectativas. Porque eu acho que é uma lição importante para nós aqui, quando falamos de Páscoa e da ressurreição, e de aprender a lidar com o inesperado, nós temos que falar das nossas expectativas. O inesperado é quando acontecem coisas que nós não estávamos a contar. Nós temos falado disto em Marcos, das expectativas das pessoas, sejam os religiosos, sejam as multidões, sejam os discípulos, em relação a Jesus. Expectativas em relação a Jesus, expectativas em relação à vida, expectativas em relação a Jesus que tu também tens, em relação a Deus, e expectativas em relação à vida que tu também tens. Nós temos expectativas. Nós temos expectativas. Muitas. E não há mal nenhum nisso, faz parte da nossa natureza. Agora, eles iam com expectativas defraudadas. E toda esta tristeza, toda esta confusão que pairava nas suas mentes, é fruto das expectativas que eles tinham. Quais eram as expectativas que eles tinham? Era que Jesus não ia morrer. Pelo contrário, já tinha entrado em Jerusalém com toda a confiança como nunca antes, tinha sido aclamado rei, estava no templo a ensinar todos os dias. Como nunca tinha acontecido, tinha autoridade manifesta como nunca tinha sido revelada em Jerusalém. Era hora de quê? De vir o reino de Deus, de Israel ser remido. É mesmo isso que eles dizem. Nós esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel depois de todas as suas palavras poderosas, depois de todos os seus feitos maravilhosos. Nós esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel. Eles esperavam alguém que libertasse Israel dos romanos e até de uma religião fria, vazia, cheia de regras, que trouxesse o verdadeiro culto a Deus. As expectativas poderiam variar de uns para os outros, mas de certo eles não esperavam que Jesus fosse preso como foi preso, morto como foi morto, crucificado como uma maldição. E notem, as expectativas deles fazem com que eles percam completamente a fé, percam a esperança e percam a alegria. Expectativas erradas, eles tinham expectativas erradas em relação a Jesus, em relação ao que ia acontecer, fazem com que a fé deles seja abalada. E é muito interessante o texto, nós já vamos lá, porque eles já sabem muita coisa do que está a ser dito, do que aparentemente está a acontecer, mas não conseguem ver. Porque a fé foi roubada pelas expectativas defraudadas, por expectativas descolocadas. Essa falta de fé traduz-se em falta de esperança e a alegria é roubada completamente. Ao ponto deles estarem completamente incapazes de ver o testemunho dos outros. Como é que começa o texto? Com o relato das mulheres. Eles próprios a Jesus dizem: é verdade que algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não o acharam e voltaram a dizer que viram uma visão de anjos. Eles próprios tinham ouvido o testemunho das mulheres, mas continuavam tristes. Eles próprios dizem que alguns, nós vemos que foi Pedro, foram até lá e não acharam o corpo, mas eles continuavam tristes, confusos, tristes, sem esperança. Eles estão incapazes de crer no testemunho dos outros. Eles estão incapazes de crer nas Escrituras. É mesmo Jesus que lhe diz: honesto, agitar de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Eles não creem no testemunho dos outros. Eles não creem no testemunho das Escrituras. E eles não conseguem mesmo crer e ver Jesus ali ao lado deles. Expectativas defraudadas, expectativas mal colocadas, fazem com que eles não consigam acreditar no testemunho dos outros, não consigam acreditar nas Escrituras e não consigam acreditar nem ver Jesus mesmo ali ao lado. Jesus está ali. Jesus já ressuscitou. Jesus já apareceu às mulheres. Já
Alguns foram e viram que o corpo não está lá. Eles sabem disto, mas eles caminham como se Jesus não tivesse ressuscitado. Eles caminham como se Jesus não tivesse ressuscitado. Eu estou a enfatizar isto aqui para trazer o texto para mais perto de nós, porque é possível saber, teoricamente, e ouvir falar que Jesus ressuscitou. Mas caminhar e viver triste como se Jesus não tivesse ressuscitado. É a história destes homens. É a história destes discípulos. E pode ser a tua história. E pode até ser a tua história somente em alguns dias. Ou pode ser a tua história de vida. Viveres como se Jesus não tivesse ressuscitado. Eles estavam tristes, reféns das expectativas que tinham e que não se cumpriram. É muito interessante isso. E eu quero trazer já para a nossa realidade, porque que expectativas é que tu tens acerca de Jesus? Que expectativas é que tu tens acerca de Jesus? Elas vêm da palavra ou são intuições tuas e são desejos teus? Que expectativas é que tens em relação a Deus? Elas vêm de Deus, elas vêm da palavra de Deus que diz eu sou assim e eu faço isto, ou vêm daquilo que tu desejas ou das tuas intuições? Eu acho que Deus é assim, então eu espero que Ele me dê isto. Eu acho que Deus é assim, então eu creio que Ele vai ter isso em conta e não me vai dar aquilo. Que expectativas é que tu tens em relação a Deus, em relação a Jesus? Elas provêm da Escritura ou são meras intuições e desejos teus? Que expectativas é que tu tens para ti, para a tua vida? Que expectativas é que tu tens para ti, para os teus? E eu não espero, reparem, eu não quero que me entendam mal. Eu não espero falta de planos, nem espero falta de ambição. Ou seja, não é errado nós termos planos, nem é errada certo tipo de ambição. É normal que nós desejemos coisas boas para as nossas vidas. É normal que nós desejemos progressão para as nossas vidas. É normal que nós tenhamos planos e que sejam planos bons e que até sejam planos de prosperidade em diversas áreas. Não estou a falar contra isso. No entanto, também não estou a falar de uma questão de pessimismo ou de otimismo. Não estou a falar de uma questão de personalidade. Há pessoas mais otimistas, há pessoas mais pessimistas, há pessoas mais... está-me a faltar a palavra. Se há pessoas mais tímidas, mais contidas, mais cautelosas, há pessoas que são mais sonhadoras, há pessoas que cavalgam mais no horizonte e no futuro. Não estou a falar de personalidade. Não quero tirar a ambição e os planos a ninguém. Não quero também validar ou tirar qualquer validade a qualquer tipo de personalidade. No entanto, nós precisamos de reconhecer a nossa finitude. Quando estabelecemos planos, quando estabelecemos expectativas que até são algo maior do que os planos, porque são expectativas que temos em relação à vida, às vezes são transversais a muitos planos e a muitas fases da vida. Quando estabelecemos isso, quando pensamos a nossa vida e a vida daqueles que nos são queridos, dos nossos filhos, dos nossos familiares, eu não quero que nós percamos a capacidade de planear, a ambição, nem quero que mudemos de personalidade, mas eu quero que nós tenhamos atenção que somos finitos, nós não controlamos nada. E quero que tenhamos noção de que não há um plano para a nossa vida dado por Deus sem cruz. Deus não tem um plano para nós sem cruz. Não teve para Jesus. Não teve para Jesus. Portanto, a nossa vida vai ter muitas coisas, muitos planos bons, uns que se vão concretizar de acordo com as tuas expectativas, mas outros que não se vão concretizar de acordo com as tuas expectativas. E está tudo bem. Até se calhar, quando não se concretizam, até se calhar é daí que surge o melhor. Uma coisa é certa, nós somos finitos e podemos fazer planos, mas eles têm que estar sujeitos à vontade de Deus, porque em última análise o que acontece é a sua vontade. E por outro lado, nós devemos ter a consciência de que Deus não tem um plano para nós longe da cruz. Jesus o que é que disse? Se alguém quer ser meu discípulo, toma a sua cruz e siga-me. Nós temos um caminho. Estou a falar da ressurreição da alegria.
Mas também não há alegria sem ressurreição, não há ressurreição sem cruz. Portanto, não há alegria longe da realidade. Não adianta estarmos aqui a pintar um cenário que, uau, que domingo! E depois no dia-a-dia não tem nada a ver com a realidade, porque a vossa vida é como a minha, tem altos e baixos. Tem coisas boas e coisas menos boas. Um dia tem horas suficientes para ter momentos melhores e momentos piores. Não nos adianta fugir da realidade. É assim a nossa vida. Mas nós devemos lidar com maturidade e aprender a lidar com maturidade quando as nossas expectativas são defraudadas. Voltamos aqui àquilo que dizíamos no início, deste exercício da Páscoa e da ressurreição. Nós temos que aprender a lidar com maturidade quando as nossas expectativas são defraudadas, porque elas são defraudadas várias vezes. Em muitas áreas da nossa vida. Em muitas áreas da nossa vida. Deus, podem ficar com esta frase na vossa mente, não estava escrita, mas acho que é importante. Deus defrauda as nossas expectativas. Não é muito popular dizer isto hoje, mas já é a maior das realidades. Deus supera infinitamente as nossas expectativas. É inimaginável o que Deus faz ao dar-nos Jesus. Isso é uma superação da nossa expectativa que nós nem sequer conseguimos compreender. Nem sequer temos palavras, nem uma vida suficiente para agradecer esse superar de expectativa. No entanto, Deus defrauda as minhas expectativas muitas vezes e as tuas. E ainda bem. Quando é Deus a fazer, ainda bem. Ele faz isso. E nós temos que aprender a lidar com maturidade para o defraudar das nossas expectativas. Porque isso vai acontecer. Quem quer uma vida com doença? Ninguém. Mas nós adoecemos. Quem quer uma vida com problemas? Ninguém, mas nós temos problemas. Nós temos uma série de planos e hoje mais do que nunca eles encaixam todos como puzzle, porque nós neste cantinho aqui no Ocidente vivemos, até aqui pelo menos, nos últimos grandes anos e décadas até, sem grandes turbulências, sem guerra, sem pestes, sem grandes coisas. Parece que ultimamente as coisas andam a mudar. Não só pandemias, epidemias, guerras. As coisas vão mudando. Não há esperança no homem. Não há esperança nas construções do homem. A terra entregue aos homens já tinha desaparecido há muito tempo. Mas temos vivido aqui de forma... Não quero dar uma agora de sociólogo, mas temos vivido aqui sem grandes problemas. E estamos mal habituados, porque hoje parece que tudo se encaixa, tudo o que qualquer vai acontecendo, profissionalmente, familiarmente, aqui e acolá, as coisas vão acontecendo e depois, de repente, há um choque, porque não estávamos treinados nem habituados a lidar com a frustração e elas batem à nossa porta. E batem! E nós temos que aprender a lidar com isso. Porque é justamente aí que o poder de Deus se vê com maior clareza. É justamente aí que o poder da ressurreição se revela e se demonstra de tal forma que ajuda aqueles que confiam no Senhor a ultrapassar coisas que nunca pensaram ultrapassar, que não desejavam estar a lutar, que não desejavam ter que lidar, mas que conseguem ultrapassar ou conseguem aguentar, conseguem lidar com a ajuda de Deus, com o suporte e o poder de Deus, como nunca pensaram ser possível. Mas, além de aprender a lidar com expectativas que são defraudadas, nós temos que afinar e ganhar novas expectativas. Nós temos as nossas, mas temos que ganhar novas. Temos que ganhar novas. Isto é importante demais. Não que as nossas expectativas sejam más ou que não sejam legítimas, as expectativas que nós temos. Não que elas sejam más ou que não sejam legítimas, mas a ressurreição deve-nos dar uma expectativa por uma alegria maior, por alegrias maiores, maiúsculas. Alegrias e expectativas que não são desfeitas, que não são defraudadas, mas que perduram. Reparem, é isso que Jesus faz do versículo 25 ao 27. Jesus reajusta as expectativas que eles tinham. Reajusta até as expectativas que eles tinham em relação ao próprio Jesus e ao ministério, à vida de Jesus. Olhem lá, ó necios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas
as Escrituras. Olha o que é que está aqui a acontecer. Jesus faz tipo uma minissérie do Evangelho no Antigo Testamento. É basicamente, estava à espera que vocês se rissem, mas é domingo de manhã, vocês estão cansados, mudou a hora, mas basicamente é isso que Jesus faz. Passando por todas as passagens do Antigo Testamento, ele vai mostrando, não toda a história, porque não interessa ali quanto é que pesa a armadura de Saúl, mas passa pelas passagens revelando o que é que dele está escrito. E através disso, pela Escritura, Jesus calibra, afina as expectativas daqueles 2 discípulos. É muito interessante, voltamos ao mesmo Jesus. Podia calibrar as expectativas todas dizendo assim, estão a ver, eu morri e ressuscitei, porque eu tenho poder para dar vida e para tornar a tomá-la. Eu vim do alto e vou para o alto. Aguardem por mim. Podia só dizer isto. Mas não, o que Jesus faz é validar as Escrituras e apontar as Escrituras como instrumento de revelação do seu ministério. Tanto do passado, como do presente, como do futuro. De toda a sua obra de redenção. Isso é importante mais, porque a mesma Escritura, a mesma ferramenta temos nós em nossas mãos. E se nós precisamos de aprender a lidar com expectativas defraudadas, e precisamos, também precisamos de ganhar novas expectativas, eternas, maiúsculas, que produzem uma alegria sem fim, e isso só é possível pela palavra. Jesus naquele dia fez pela palavra. Jesus naquele dia pegou na palavra e falou dele. E nós hoje podemos fazer o mesmo. Pegar na palavra e ajustar as nossas expectativas. Vamos continuar e vamos avançar para a revelação que muda tudo. Jesus está a trabalhar neles. Jesus está a trabalhar neles pela palavra. E no versículo 28 eles chegam então à aldeia para onde se destinavam e Jesus finge que vai para mais longe, não é? Simula ali mais 2 ou 3 passos em frente. E eles dizem, fica connosco, já é tarde, já é de noite, o dia já declinou. Então Jesus entrou, em casa deles provavelmente, entrou, sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e deu-lhe. E é muito interessante esta questão do partir o pão. Não quero fazer aqui uma ponta obrigatoriamente e imediatamente para a ceia, porque o que aconteceu ali não foi a ceia do Senhor, eles nem sabiam que era Jesus que estava ali, eles souberam quando Jesus partiu o pão. Há muitas teorias sobre isso, há quem até diga, não é descabido, que Jesus quando levantou o pão e o abençoou, que eles viram as marcas. É possível, o que é facto é que Jesus à frente em Jerusalém vai fazer questão de mostrar as marcas. O mais importante não é isso, mas esta questão do partir o pão é importante, porque é este relato que eles dizem aos apóstolos. Eles contaram aos apóstolos, nós lemos, que foi no partir do pão, foi neste ato de comunhão, de mesa, de refeição, que ele se revelou e que eles o conheceram. O versículo 31 diz que então abriram-se-lhe os olhos e conheceram e Jesus desapareceu. É muito interessante porque este contexto de revelação do Senhor é maravilhoso. Ele está cheio de elementos, cheios de significado. Nós temos já um coração que arde, porque atrás eu não enfatizei, mas o versículo diz que eles tinham um coração a arder, eles falavam uns com os outros. É já a seguir. Eu pensava que o versículo estava atrás, mas está a seguir. Coração arde. Eles têm um coração que arde. O coração já ardia quando Jesus falava das Escrituras. Há um coração que arde. Este é o contexto. Há um convite para entrar em casa. Há um convite para sentar à mesa. Há um convite que tem a ver com comunhão. Há uma refeição que tem a ver com comunhão, com uma comunhão plena, com uma comunhão completa. E há pão cheio de significado de tudo isto que estamos a dizer. Então, a alegria ressuscitou. Jesus, a verdadeira alegria, havia ressuscitado mesmo. E quando eles percebem que Jesus ressuscitou, a sua própria alegria volta também. É como se a alegria deles também tivesse ressuscitado. É como se a alegria deles tivesse voltado à vida também. A tristeza tivesse desaparecido e tivesse dado novamente
lugar à alegria. Mas já há este contexto de convidar Jesus a ficar, de convidar Jesus para uma comunhão plena, de convidar Jesus para a mesa, de convidar Jesus para ficar. E quero também trazer para nós este ponto porque é importante demais. Porque se nós precisamos que Deus se revele a nós, e isso não acontecerá longe da sua palavra e longe da comunhão com Ele, se nós precisamos de mais de Jesus, se nós precisamos de mais de Deus, se nós precisamos de maior intimidade, de maior proximidade para termos mais alegria e novas expectativas, se há pedido e oração a fazer é este. Se há pedido e oração a fazer repetidamente, um deles é este. Fica connosco, Senhor. Se há algo que nós podemos pedir é isto. É engraçado que o último hino não foi combinado, mas foi super bem escolhido. O último hino acho que tem o esboço todo da minha mensagem. Depois podemos voltar lá em nossas casas. Há este convite, fica connosco. Entra em casa, senta-te à mesa, revela-te mais, ensina-me mais da tua palavra, fica comigo, está comigo no dia-a-dia, não só na igreja, mas na minha casa, na minha mesa, nos meus assuntos particulares. Dá-me mais da tua alegria, mostra-me mais da tua palavra, desvenda-me a tua palavra para que eu a compreenda e ela possa verdadeiramente aquecer o meu coração. Dá-me mais de ti, dá-me mais da tua alegria. E que alegria é esta? Que alegria é esta? A alegria é Jesus. Mas que alegria é esta? Já dissemos que não é uma alegria sem cruz. Não é uma alegria sem expectativas defraudadas. Não é uma alegria sem problemas. Não é uma alegria sem desafios. Que alegria é esta? É uma alegria que supera tudo isso. É uma alegria que convive com a tristeza. Com certo nível até de tristeza. Há uma tristeza que vai embora quando chega a alegria, mas há algumas tristezas que ficam e convivem com a alegria. É uma alegria que convive com o sofrimento. Muitos têm sofrido e pela aproximação com Cristo encontram maior alegria no sofrimento do que numa vida de prosperidade. Que alegria é esta? Quando começámos a nossa série em Filipenses e fizemos uma viagem sobre a alegria, sobre Jesus, a razão da nossa alegria, eu partilhei a definição de alegria de John Piper. Eu vou repetir para vocês. Alegria é um bom sentimento na alma. É um bom sentimento na alma, produzido pelo Espírito Santo, conforme Ele nos faz ver e provar a glória de Jesus Cristo na palavra e no mundo. É um sentimento bom na alma, produzido pelo Espírito Santo, conforme Ele nos faz provar e ver a glória de Jesus Cristo na palavra e no mundo, na palavra e nos outros. Este é o pedido que nós devemos fazer. Mostra-nos mais de Ti. Fica connosco e mostra-nos quem Tu és para sermos mais alegres e satisfeitos em Ti. Talvez alguém aqui nunca tenha feito este pedido. Crianças, ainda estão comigo? É para vocês também. Talvez alguém aqui nunca tenha feito este pedido. Não tenha pedido a Jesus para ficar. Não tenha pedido a Jesus para entrar. Não tenha pedido a Jesus para ocupar tudo. Casa, mesa, coração, inundar tudo. Mas a verdade é que sem este encontro, sem Jesus, sem este encontro, nunca haverá alegria com letra grande. Nunca haverá a verdadeira alegria. Sem Jesus, sem este encontro, sem abrires a tua casa, sem abrires a tua vida, sem lhe dares tudo e acesso a tudo, sem lhe pedires para ficar e ocupar tudo. Sem Jesus, sem esse encontro, sem Ele ocupar a tua vida, a tua casa, o teu coração, a tua alma, a tua mente, sem este sentimento de alegria, de perdão, ser produzido no teu coração pelo Espírito Santo, sem Jesus, tu nunca viverás uma vida de verdadeira alegria. É para vocês também, crianças. As crianças são mais alegres que os adultos, num certo tipo de alegria, porque as responsabilidades da vida roubam-nos um certo tipo de alegria. A alegria é uma coisa muito grande. E há uma série de responsabilidades, portanto, crianças, não tenham pressa de ficarem adultos.
que eu sei que é a coisa que vocês mais têm pressa, principalmente os adolescentes, pré-adolescentes, ainda é pior. Têm uma pressa grande de ser adultos e depois, quando chegar a adultos, vão ter uma pressa grande que o tempo pare. Mas o tempo anda rápido porque nós andamos sempre a pedir para que ele ande rápido, não é? Mas isto é para vocês, crianças, porque vocês têm um certo tipo de alegria de não se ter que preocupar com muitas coisas e das coisas serem facilitadas, de ter o cuidado dos pais que vos amam, das coisas correrem bem. Mas também há crianças, nós temos visto no Evangelho de Marcos, que sofrem, que têm problemas. E mais do que tudo, vocês vão crescer. E essa alegria da inocência vai passando. Mas há uma alegria muito maior do que a alegria das crianças, que pode ocupar o vosso coração. É Jesus, aquele que vocês ouviram ontem, que vocês ouvem agora, que ouvem em casa e que ouvem semana após semana. É para vocês, crianças, é para nós, adultos. É para todos. Sem Jesus ocupar a mesa, sem Jesus ocupar o trono, sem Jesus ocupar o coração, a decisão, sem Jesus ocupar a vida, não há alegria. Não há alegria. Estes 2 discípulos viram a alegria ressuscitar. E a alegria deles voltou também. E eles regressam a Jerusalém com a certeza da ressurreição. Eles saíram de Jerusalém incrédulos, sem crer no que havia sido dito pelos outros, tristes, cheios de dúvidas e confusão, mas agora eles voltam entusiasmados, eles voltam com alegria. Mais do que tudo, eles voltam sem medo, porque reparem, eles fazem aquela viagem à noite, eles regressam à noite, eles dizem a Jesus, olha, entra, porque o dia já declinou, não continues a viagem, porque é perigosa. Isto eles não disseram, mas é o que subentendemos. Era perigoso viajar à noite. Entra. O que é certo é que eles à noite voltam a Jerusalém, no mesmo dia, no mesmo instante. Eles voltam para Jerusalém. E é interessante que Jesus revela-se e insiste em revelar que as Escrituras já o revelavam. É um trocadilho, espero que entendam. Jesus revela-se, dá-se a conhecer àqueles discípulos e insiste em revelar a eles e depois já àqueles que estavam com os 11 que eram as Escrituras que já o revelavam, que eram as Escrituras que já o prediziam, que eram as Escrituras que já o diziam, que falavam da morte, que falavam da ressurreição, que falavam da morte, mas também falavam de não ficar morto, mas voltar à vida. Jesus afirma e volta a afirmar isso. Jesus se revela e insiste em revelar que as Escrituras não tinham deixado nada oculto. Pelo contrário, já tinham anunciado tudo. O papel das Escrituras neste episódio é impressionante. Desde logo aquele versículo que eu há pouquinho andava à procura, o 32, porque eles dizem uns para os outros. É interessante que eles próprios reconhecem o papel das Escrituras. O papel de Jesus falando das Escrituras. Porventura, versículo 32, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e abria as Escrituras? É impressionante o papel das Escrituras neste texto, neste episódio, é maravilhoso. Jesus podia ter feito de outra forma? Podia, já dissemos que sim. Mas é na palavra que está a revelação. É na palavra que está a revelação. Isto é algo importante mais para nós. Nós conhecemos o cristianismo, conhecemos o protestantismo, o meio evangélico, conhecemos as nuances que existem. Não é a altura de falarmos sobre elas, muito menos com um ar de superioridade. Longe de mim ser essa a minha intenção. No entanto, notem, nos dias em que Jesus pisou a terra, no domingo que Jesus ressuscitou, ele disse, as Escrituras o que é que diziam? Esqueceram-se das Escrituras? Olha o que é que as Escrituras diziam. Olhem as Escrituras. Olhem as Escrituras. Olhem as Escrituras. É Jesus no domingo que ressuscitou. Como é que nós queremos hoje, sem Jesus aqui, sem apóstolos aqui, ousar ter algum tipo de revelação que venha daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, daquilo que é a minha intuição, daquilo que eu acho? Não há espaço. Não há espaço para isso. Não há espaço. Fique claro. Não há espaço. O que é excepcional, excepcional será.
O que é pontual, pontual será. Se for para acontecer, acontecerá. Não somos nós que limitamos Deus, nunca o faremos. Mas, via de regra, Jesus, ressurreto. O que é que dizem as Escrituras? O que é que diziam as Escrituras? É por elas que nós cremos que Jesus veio. É por ela que nós cremos que Jesus morreu para expiação, para perdão dos nossos pecados. É por elas que nós cremos que Jesus ressuscitou. É por elas que nós confiamos que Jesus está à direita do Pai, ascendeu aos céus e está no seu trono. E é por elas que nós podemos cantar e ansiar e esperar e confiar que Jesus voltará. Ele voltará. Ele disse que veio e veio. Ele disse que virá. 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 E é pela palavra que as nossas expectativas se podem satisfazer, se podem alinhar, se podem transformar e que elas podem dar lugar a melhores perspectivas, melhores expectativas e a produzir melhores sentimentos e melhores pensamentos, como aconteceu com estes discípulos. Olhem, o medo, a dúvida, a confusão deu lugar à coragem. Eles regressaram a Jerusalém à noite com coragem. A alegria venceu a tristeza. A alegria ocupou o lugar da tristeza. O caminho para longe de Jerusalém, o caminho para fora da cidade, o caminho para o isolamento, só eles os dois, fora dos outros, o caminho para a solidão, deu lugar ao regresso para ir à comunhão. É muito interessante o que está ali a acontecer. A alegria que os leva a correr para trás para anunciar que Jesus vive. É a alegria que os leva a anunciar, a correr para trás e anunciar que Jesus vive. O nosso coração, que também quer aplicar ao nosso coração, porque o nosso coração também é frio, também é insensível tantas vezes, e temos que afirmar a nós mesmos que Ele não aquecerá, Ele não arderá, a não ser pela palavra de Deus. Ele pode despertar alguma coisa numa experiência. A vida é feita de momentos e há experiências que nos marcam e também tem o seu papel, também tem o seu lugar, mas o nosso coração não produzirá algo que permanece, não produzirá algo firme, constante, não arderá, não se incendiará, a não ser pela palavra. Foi assim naqueles dias e é assim hoje. Portanto, se queres mais alegria, se precisas de mais alegria, vai à palavra. É na palavra que Deus te acende, que Deus te acendeia, que Deus te alegra. Vai à palavra. Reparem, a alegria da ressurreição leva-os para perto de tudo o que eles tinham fugido. Isto é o contraciclo. Porque a alegria da ressurreição, o poder da ressurreição, a revelação de Jesus, leva-os para perto daquilo que eles tinham fugido. Leva-os para perto daquilo que a incredulidade, que a falta de fé, que o medo tinham tirado. Tinha-lhes tirado a compreensão das Escrituras, tinha-lhes tirado o desejo de comunhão, tinha-lhes tirado a capacidade de aceitar o testemunho dos outros. E agora há o contrário de tudo isso. Eles creem. E eles querem comunhão. E eles querem contar. E eles querem partilhar. É a diferença entre um ciclo vicioso ou um ciclo virtuoso. Que, em algum sentido, é a escolha que tu és chamado a fazer. Nós somos chamados a escolher entre um ciclo virtuoso. É ciclo ou círculo? Eu, a escrever o sermão, fiquei na dúvida. Tipo para ir ver. Agora, cheguem a um consenso, senão eu fico mais confundido. É círculo? Círculo. Agora é a hora que eu vou ver como é que escrevi. Círculo. Mas disse ciclo, não foi? Mas é círculo. É a escolha que tu és chamado a fazer entre um círculo vicioso ou um círculo virtuoso. Entre o círculo vicioso de te afastares, não creres no que os outros dizem, no testemunho dos outros, que também creem, que têm a mesma fé, te afastares das Escrituras, de te afastares da fé nas Escrituras, de te afastares da comunhão, ao ponto de te afastares até do próprio Jesus, ao ponto de até ser possível caminhar com Ele e não o reconhecer. O contrário disso
é a aproximação à Escritura, a aproximação à comunhão dos santos, a aproximação ao testemunho dos outros. Nós, quando nos juntamos e cantamos todos, e por isso é uma grande diferença, uma igreja evangélica, uma igreja protestante, todos cantam. E cantam todos juntos. As pessoas que estão aqui à frente estão a ajudar-nos a cantar. Nós, quando cantamos, nós estamos a ouvir pessoas a dizer o mesmo que nós acreditamos. Ele vive. Se eu for lá fora, no trabalho, as pessoas não vão dizer que ele vive. Mas aqui eu tenho outras pessoas a validar a minha fé. Que é precioso ouvir os outros cantar e dizer ele vive. Eu, afinal, tem muitas pessoas que acreditam no mesmo que eu. Ele vive. Ele vive. Estamos nós a pregar uns aos outros quando cantamos. Ele virá. Ele virá. Estamos nós a pregar e a cantar uns aos outros quando estamos juntos. Temos que escolher entre um círculo vicioso que nos afasta, que nos isola, que nos tira tudo. No fim, tira-nos tudo e tira-nos a percepção de onde está Jesus, quem é Jesus. Temos que escolher o círculo virtuoso dos meios de graça. Temos que escolher entre o círculo vicioso que só tem tristeza e é um roubo da alegria e o círculo virtuoso onde a comunhão dos santos, a palavra de Deus e a comunhão com Jesus Cristo nos dá uma alegria maiúscula, uma alegria que não tem fim. Que contraste! A alegria de sair e correr a anunciar que Jesus ressuscitou no meio da noite. Sair e viver confiado, sem medo, naquele que foi crucificado, sim, que foi crucificado por nós, mas que vive e está connosco. Sair para correr e anunciar que Jesus vive. Ainda nos falta desta alegria. Ainda nos falta tanto desta alegria. Não quero generalizar, mas já generalizando, falta-nos desta alegria, desta percepção de que Jesus está mesmo ao nosso lado, ressuscitou mesmo, ao ponto dessa alegria transbordar e eu correr e nós corrermos para anunciar que Ele vive. Que Ele vive. Precisamos mesmo do Senhor. Precisamos mesmo que Ele nos incendeie pela Sua palavra. Termino. A alegria pode ressuscitar plena, absolutamente e definitivamente na tua vida. Se Jesus já ressuscitou para ti. Se tu crês nisso. Se Ele vive no teu coração e já o ressuscitou juntamente com Ele. Se tu crês nisso, então a alegria ressuscitou no teu coração. Podes crer nisso hoje. Podes abraçar essa verdade hoje mesmo. Da ressurreição de Jesus. Da vitória de Jesus. Também no dia a dia. Somos chamados a encarar o desafio de viver com alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É o desafio que Filipenses nos coloca. E é o desafio que a Páscoa nos coloca a nós também. A viver com esperança, a viver com alegria no Senhor. A viver como se Jesus tivesse mesmo ressuscitado. De facto, Ele ressuscitou. Mas somos chamados a viver como Ele tivesse mesmo ressuscitado. A viver com Jesus. Viver com Jesus. O cristianismo não é tanto sobre viver como Jesus. Não és capaz de tanto. Isso é religião de obras. Não somos chamados a viver como Jesus. Somos mais chamados a viver com Jesus. Com Jesus. No partir do pão, na palavra e na comunhão com os outros irmãos. Que o Senhor nos ajude e nos alimente esta alegria.